Letters in the sky, burning in your eyes. Look at me, babe, I wanna catch on fire. 5, 4, 3, 2, 1. Burning in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't find. Mas você ficou de fazer uma oficina e mostrando isso. Então, boa noite a todos, a todas. Eu vou falar a respeito da palavra pintura na literatura, que nasceu da minha tese de mestrado em teoria literária. Na vez anterior, mas você ficou de fazer uma oficina e mostrando isso dentro da filosofia, dentro da literatura e da psicologia. Boa noite, querida. Boa noite. Estou pegando meus livros aqui quando você falou filosofia. Opa, o livro da filosofia. Isso. Então, boa noite a todos, a todas. Eu vou falar a respeito da palavra pintura na literatura, que nasceu da minha tese de mestrado em teoria literária. Para entender, por ser uma oficina, eu não vou necessariamente fazer uma explanação da teoria em si, mas eu vou contar para vocês como foi o processo criativo, como se deu o processo criativo. Eu quero utilizar aquela ideia oriental que não importa o topo da montanha, mas importa a caminhada por entre as flores até chegar no topo da montanha, né? A nossa jornada pessoal, a gente vai recolhendo as flores no meio do caminho, vai observando a beleza das flores, né? Vai observando o movimento no sentido de ir acumulando experiências no meio do caminho, né? E aquela frase linda que tem, o caminhante faz seu caminho a caminhar, né? Então, eu vou convidar vocês para juntos a gente entender a obra da Clarice Lispector, Água Viva, e o termo que se criou, que é a palavra pintura na literatura, com a Clarice Lispector conversando com mais dois expoentes, o Carl Gustav Jung, da psicologia, e o Gaston Bachelard, da filosofia, né? Mas daí, antes de tudo, vamos começar lá o caminho das pedras, né? Da montanha. Eu vou contar para vocês que quando eu fiz... Ah, tá, vou me apresentar, né? Eu sou mestre em teoria literária, que é esse mestrado que eu vou comentar com vocês. Eu sou psicóloga de graduação e tenho especialização em marketing e propaganda e também tenho especialização em psicologia junguiana. Quando eu fui escrever a minha monografia de psicologia junguiana, surgiu algo muito, muito forte dentro de mim no sentido do feminino. Então, a monografia foi assim: a lua alquímica entre a reflexão e a loucura. Eu já vinha desenvolvendo trabalho com rodas de mulheres, né, dentro do meio profissional da psicologia. E eu sou focalizadora de dança circular. Então, quando eu desenvolvia a Roda das Mulheres lá em Florianópolis, a gente dançava circularmente na areia da praia. Era muito mágico, assim, era fascinante, né? Eu trabalhava na época na clínica da Lagoa. Então, eu tinha todo aquela beleza que aquele lugar, né? Maravilhoso. E daí eu fazia junto com as meninas, né? Meninas mais velhas, mais clássicas, meninas mais novas, mas nunca deixaram de ser meninas. E a gente fazia trabalho de dança circular, arte terapia, roda de conversa.
Daí eu atendia elas individualmente quando elas me buscavam ou no coletivo quando a gente estava fazendo as atividades. E quando eu escrevi A Lua Alquímica entre a Reflexão e a Loucura, eu me questionei da seguinte forma: a mulher, ela é pertencente do meio lunar, no sentido de que ela tem todo o líquido do corpo dela é regido pelas marés, é regido pelas diversas luas, né, como os antigos nos ensinaram, né? E ela tem o meio lunático, né, porque é entre a reflexão e a loucura, que seria quando ela mergulha nesse grande inconsciente coletivo, que é a água, e tem a dificuldade de emergir. Então, ela já deixou de ser reflexão interna e passou a ser a loucura, porque daí ela não consegue mais voltar para a superfície e falar sobre ela. Ela se dissocia no ego, né? E então, essa foi a minha monografia. E quando eu entrei em contato com o texto da Clarice, principalmente esse texto, que ele é maravilhoso, Água Viva, o livro leve caindo assim, porque ele foi muito bem trabalhado, eu vi essa questão do mergulho, né? Porque a água viva, a gente pode considerar também medusa do mar, que não deixa de ser uma água viva. Então, você tem que tomar cuidado. Boa noite. Estamos iniciando. Depois que te reencontrei, não mais esqueço. E volto a mim para mergulhar em você. Nado agora nas margens de tua boca, ao contornar ela, sinto a forma, a textura e teu calor. Quando alarga a geografia, reconheço teu encantador sorriso, claro, verdadeiro, iluminado como tua aura. Na alma da minha boca, sinto o gosto inesquecível do seu beijo. E volto a mergulhar em mim ao pensar em você. Agora as áreas abissais, antes desconhecidas por mim. Peço agora permissão aos deuses, pois quanto mais mergulho em você, é um reflexo do meu mais profundo mergulho em mim. E quero reverenciar o sagrado em teu íntimo, imersos na imensidão de todo o nosso ser. E assim, ao mergulhar só de mim em você, a flor do instante, em desejo brota em mim. Então, quando eu li o livro Água Viva, de Clarice Lispector, ela fala exatamente sobre um fim de um relacionamento. E ela faz esse mergulho interno de uma forma brilhante, coisa que Clarice Lispector consegue fazer. Ela nos convida a mergulhar junto a ela. E daí a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar submersa, porque ela nos propõe o mergulho, mas ao mesmo tempo a gente faz o movimento de voltar para a superfície, né? E a Clarice, ela fala muito assim: eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. E na busca de si mesma, do eu interior, que é ilustrado por Clarice Lispector, por meio de imagens expressas em palavras nas quais ela discorre, através de uma personagem mulher não nominada, ela não tem nome, a nossa protagonista. Ela é uma pintora que faz sua estreia na escrita. Ela está saindo do pictório e vindo para o simbólico da escrita. Sobre suas sensações, sentimentos quanto ao tema universal que é a finalização de um relacionamento amoroso. E pergunto a todos vocês, quem já não passou por isso? Né? Juntar depois os caquinhos, né? Tentar ajeitar o que ficou, né? Do movimento dentro do tarô, né? Que é a queda da torre, né? E esse é um convite para conhecer Clarice Lispector como alquimista em busca de si mesmo,
porque ela faz uma coisa maravilhosa, né? Na época medieval, os alquimistas faziam transformações internas utilizando eles como vaso alquímico. E ela se propõe a fazer isso nesse livro e nos convida a fazer isso. Na sua trajetória, nos seus itinerários e no pensamento em Água Viva. Agora, eu convido vocês para pensarem num encontro longe do tempo, né? Vamos utilizar a semana de ficção aqui da Flau, né? E criar um espaço-tempo que não busca entender anos e contemporaneidade desses personagens. E a gente convida os três para sentar ali atrás, naquela tábua redonda, cheia de flores, as flores no caminho, né, da jornada, e conversarem a respeito do que é palavra pintura na literatura. Então, os três, eles vão fazer esse construto juntos. Então, a Clarice Lispector, ela vem com esse brilhante livro que trabalha muito com a questão do luto e da perda simbólica e a noite sombria da alma. O termo noite sombria da alma é do Jung já, que se busca na referência da alquimia para visualizar e retratar a fase de medo, que é aquela que após o fogo passar por cima da terra, a gente ficou em cinzas. Então, tal como essas cinzas, vamos fazer o movimento de fênix para construí-las, né? Para novamente subir na matéria, né? Sair das cinzas e se tornar matéria. E quando se inicia o processo de transformação da personagem, que agora escreve e encontra a si mesma em interação através do texto imaginário, que redige e fala com o ex-companheiro. Então é muito interessante como ela fala. O que ela é? Uma pintora. Como uma pintora se comunica? Através das imagens. Por isso, palavra pintura. Através das imagens, ela se comunica. E ela vai falando em relação ao ex-companheiro dela, olha, hoje me deu uma grande vontade de pintar uma gruta. E nessa gruta tinha um animal que eu não conheço bem qual era esse animal. E esse animal fazia um barulho muito forte. Entende? Ela vai nos convidando para na magia dela. E esse livro, ele é extremamente cartaz, né? Então, eu falo assim, consumam, mas consumam com moderação. A orientadora, que ela foi junto comigo, né? Embarcou nessa parte de ler junto comigo, e ela chegava, assim, desesperada nos nossos encontros, assim, de orientação. Ela dizia, Carla, meu Deus, tá acontecendo o que ela tá falando. O que é isso? Essa mulher é mágica. E, de fato, a Clarice foi considerada que era uma bruxa que falava por palavras de feitiço. E por que essas palavras de feitiço? Porque as palavras dela abrem a dimensão do simbólico e nos faz chegar até o nosso ser interior. Então, ela não está explicando para a gente qual é o significado da palavra, mas ela está construindo ou fazendo a gente entender qual é o significado daquela palavra para a gente. Então, é um movimento extremamente projetivo, né? Ele é um livro de 1974. No meu estudo, eu busquei esse de 2017, também está meio surradinho, né? Porque a gente manuseia bastante, né? E as páginas. É gostoso sentir cheirinho de página. E o que aconteceu nesse livro é que vieram, olha que coisa fascinante, os manuscritos dela. Não sei se dá para ver assim. Os manuscritos dela. Então, é como ela foi modificando o texto dela. Então, você pode pegar esse livro, que é o texto original, digamos, é a versão final que ficou, e você vê no manuscrito como ela foi modificando as ideias em relação às páginas e os comentários que ela fazia, né? Ela usava a máquina de escrever,
a máquina de escrever com a datilografia, mas ao mesmo tempo ela fazia setas e acrescentava. E nesse manuscrito, aconteceu que ela passou para um amigo dela, e esse amigo leu o manuscrito e falou assim: Mas você está se expondo, né? Você está falando de você nesse livro. Aí que foi a sacada. Não, você é uma pintora aprendendo a escrever. Então, ela mudou totalmente o enfoque. Então, esse livro não ficou necessariamente autobiográfico para ela, mas sim uma experiência de troca de significação, né? Ela saiu da pintura e foi para a palavra. E eu brinquei muito desse termo palavra pintura, porque o nosso inconsciente, agora vamos falar de Jung, o nosso inconsciente, ele é cheio de imagem. O nosso inconsciente é imagético. A gente sonha imagem. Na hora que a gente acorda, é que a gente começa a decodificar essas imagens, passa para a razão e faz a leitura linear dessas imagens. Mas o inconsciente está todo momento jorrando imagens. O que é interessante no sonho é que essas imagens, elas não precisam necessariamente terem o que a gente chama de teste da realidade, né? No sonho você pode voar, encontrar o espaço sideral, abraçar a lua. Não tem o teste da realidade. Por quê? Porque o nosso inconsciente não tem esse teste da realidade. Ele só tem esse teste da realidade no momento que a gente utiliza o ego. Então, o Jung, conversando lá naquela mesa, aquela tábua redonda ali atrás, né, com a Clarice Lispector e com o Gaston Bachelard, ele comenta assim: vamos entender os arquétipos universais. Então, cada momento pictórico de desenho aqui que a Clarice Lispector coloca, ela está brincando e nos levando a raciocinar símbolos universais. O fim de relacionamento não pertence só a mim, pertence a uma vivência humana. E essa vivência humana se torna eu no momento que eu estou me debruçando num livro que fala realmente sobre isso. Porque reflete em mim. São as minhas experiências que vão ser colocadas em xeque, que vão ser questionadas por mim, que vai ter aquele mergulho, né, que eu falei, da lua alquímica entre a reflexão e a loucura, aquele mergulho da gente se jogar lá no fundo, nas áreas abissais, e não conseguir voltar para a superfície, né? Que daí tem de ser a loucura, e muitas pessoas acham assim, a loucura é legal. Não, não é legal. A loucura é uma coisa extremamente prisioneira. Não dá para a gente romantizar a loucura. A loucura é uma coisa extremamente prisioneira da pessoa dentro de si mesmo, não conseguindo se comunicar com o externo. É algo extremamente angustiante. Então, a gente vai procurar ser seres em reflexão e não necessariamente lunáticos, né, com esse livro. Aí vem o nosso amigo Gaston Bachelard e faz uma experiência maravilhosa. Ele pega os humores da época medieval e ele vai fazer os livros O Ar e Seus Sonhos, A Terra e os Devaneios da Verdade, A Psicanálise do Fogo e A Água e Seus Sonhos. Então, ele vai utilizar, essa aqui é a coleçãozinha dele, para nos falar sobre os complexos. Então, o que são os complexos? Os complexos é uma ideia que você tem, essa ideia tem um núcleo. Todas as experiências que você tem a respeito dessa ideia se juntam nesse núcleo no movimento de ímã. Você atrai. Então, vamos supor, eu tenho um complexo de rejeição. Aí eu vou atrair aquele olhar diferente daquela pessoa. Ixi, tá me rejeitando. Eu vou atrair
aquela palavra que eu não entendi muito que aquela falou, e tá falando nas entrelinhas, entende? E esse movimento é inconsciente. A gente não toma consciência desse movimento até que a gente traz ele para a consciência. Por isso que existe a terapia. Agora vou vender o meu peixe. Por isso que existe a terapia. Porque no momento que a gente está em interação com as outras pessoas, a gente tem um movimento projetivo. E você só vê no outro algo que está dentro de você, que você tenha que vir a integrar e abraçar, ou algo que você rejeita dentro de você. São as duas coisas que você vê nos outros. Os outros nada mais são do que reflexo do nosso profundo eu, do nosso mergulho interior. E aí tem a composição da tríade, que eu chamei de 3 alquimistas. 3 alquimistas de si mesmo. São pessoas em tempos históricos totalmente diferentes, como que é o termo que se usa? Zeitgeist. O Zeitgeist da época é o espírito da época, é o que aquela época pede para vir resolver. A época que Clarice existiu, pediu para resolver algo que não foi necessariamente o mesmo que Gaston Bachelard existiu e o mesmo que Jung existiu. Então, eles vieram de Zeitgeist diferente, de espíritos da época diferente. Por isso que está nessa semana de ficção, porque é algo ficcional, esse momento, tempo histórico, atemporal, que eu criei para 3 grandes expoentes entrarem em contato. Então, essa tríade, Bachelard, Jung e Spector, eu chamo de alquimistas do imaginário. A temática universal e mítica repercute em nós em projeção, que foi o que eu expliquei para vocês. A gente sempre está em movimento de ver no outro o que a gente acolhe na gente, gosta na gente, então é legal ver no outro, ou ver no outro o que a gente rejeita na gente. Então a gente aponta o dedo para o outro, né? A gente faz o meia-culpa no outro, mas na verdade é o reflexo da gente. Projeção é a imagem do espelho. Pois todos nós, seres humanos, ao terem experimentado uma situação de finalização e término de algo, da fase de Nigreto, da noite escura da alma, do fim de um relacionamento, vivenciaram a morte, seja no concreto ou no simbólico, né, o movimento de luto. E aqueles que não se perdem nesse mergulho do inconsciente, eles buscam superar esse movimento de luto ressignificando pela imaginação. Por isso que nós temos os alquimistas do imaginário. Eles nos ensinam a ressignificar pela imaginação, pela imagem que leva à ação. E a nova criação se torna a partir da reflexão dessa força na subjetividade de tal dinâmica que é exposta de forma intensa e exacerbada em Água Viva. Então, eu convido vocês, quem não leu o livro, leia o livro e a gente faz posteriormente, numa outra FLAU ou num outro momento, um bate-papo sobre o livro. E agora eu vou abrir perguntas para vocês, porque como é uma oficina, a gente vai trocar experiências. Como você observa a palavra pintura em relação à vivência? Gabriela já me pegando pelos calcanhares de Aquiles. Como você observa a palavra pintura em relação à vivência diária? Como este aprendizado funciona na nossa vida aplicada? Barbaridade. Então, a palavra pintura é esse construto que se faz movimento inconsciente, consciente, inconsciente, inconsciente, essa dinâmica. Então, horas é pintura, que são as imagens do inconsciente, horas são palavras, eu verbalizando na consciência. A pergunta dela é como a gente lida isso na vida diária. Na vida diária, a gente tem que se permitir a fazer esse movimento que é a nossa dinâmica da consciência, que é a nossa dinâmica do inconsciente. A verdade, as coisas acontecem, sinto informá-los, mas as coisas acontecem independente do nosso querer, né? Porque se dependesse do nosso querer, era um negócio. Era
a lei do segredo, a lei da manifestação direta, né? Então, independente do nosso querer, as coisas acontecem. No momento que você tem esse movimento de se integrar, de se permitir acolher de forma sentimental, as coisas elas se tornam preciosas para você. Porque no momento da água viva, nós somos formados de água. O humor de água é o sentimento. Nós somos sentimento puro, né? Então, a Clarice Lispector, ela escreve de forma melancólica para, obviamente, no nosso meio de projeção, né? Nós olhando o espelho, nós olhando o espelho Água Viva, nós olhando Água Viva, a gente vê o quanto as memórias melancólicas estão na gente também. Então, o que a Gabi pergunta é como lidar no dia a dia com isso. Eu acredito que é um movimento de permissão, integração e aceitação. Pode vir outra pergunta. Contribuição de Jung e Bachelard deram um olhar da Clarice, que pode ser usada para ajustar ou melhorar nosso sistema. Perfeito? A Clarice vem nos falar keep calm. Fique calmo, tudo acontece para todos, de forma semelhante, porque somos pertencentes da mesma espécie. Então, a Clarice vem colocar uma situação pertencente a todos da espécie humana. Gaston Bachelard vem nos explicar o que está envolvendo essa situação, que são os diversos complexos. Então, quando ele vai na psicanálise do fogo, o psicanalista vai gostar disso aqui. Psicanálise do fogo. Ele vai buscar aonde está a intuição no trabalho da psicanálise e quais são os complexos que regem o ser humano na visão da psicanálise. Quando ele vai buscar a terra e os devaneios da vontade, ele vai possibilitar a nossa integração do concreto. De que forma a gente consegue concretizar as nossas coisas, que é a fase de concretude, que é a fase de cristalização dentro da alquimia. Quando ele vai buscar a água e seus sonhos, ele vai nos possibilitar os alquimistas do imaginário. Então, Gaston Bachelard, na sua poética, porque é totalmente poético, esses livros aqui, eles são livros em prosa poética, ele nos traz a permissão que a gente tem da essência do ser humano. E daí o Jung vem. O Jung, eu não sei o que eu vou representar aqui, porque a minha biblioteca é Jung aqui. Então, o Jung, fazer assim, Jung, eu tenho as obras completas do Jung. O Jung vem nos representar que, me desculpe, que o contrário da perfeição é a humanidade. Então, ele nos deixa sossegado frente a isso, é um grande ufa. Eu não preciso ser perfeito, porque a perfeição pertence ao Olimpo, pertence àquelas imagens dos deuses da mitologia que Platão coloca no banquete. Mas eu permito ser humana a partir do momento que eu estou em dinâmica. Eu não estou cristalizada em alguma coisa. Eu estou permitindo a minha vida acontecer de forma de movimento dinâmico. Então, eu acredito que foi isso a resposta para a Gabi, no sentido de que a gente está sendo individual e coletivo ao mesmo tempo na trajetória da vida. Tem mais pergunta? A tríade de alquimistas do imaginário em teu trabalho tem base no processo imaginativo quanto às culpas e desafio de cada um dos escritores. Pô, que pergunta maravilhosa. Porque toda teoria nada mais é
do que a confissão do autor. Agora vamos lá com o nosso amigo tio Freud. Freud fala que todo mundo vai falar sobre sua falta. Então, se uma pessoa dedica a sua vida toda a fazer aquela teoria, logo é extremamente importante para ele descobrir aquilo e mostrar aquilo para outras pessoas. Segundo Freud, é exatamente a falta. Então, todo autor escreve algo de faltante que ele queira vir resolver através da forma cartática e literária. Então, acho que essa é a resposta para Corina, assim, danada a tua pergunta, hein? Mas é por aí. Clarice fala de forma subjetiva sobre o que está no inconsciente coletivo. Perfeito, porque na hora que ela relata, eu estou entrando numa gruta, e nessa gruta tem um animal ao fundo, e esse animal é um animal que eu não consigo entender qual é. Nós, leitores, já estamos imaginando a gruta, nossa gruta, já estamos imaginando qual é o animal, qual é o som que está grunhindo aquele animal, o que está fazendo aquele animal, e o que aquele animal representa para a gente. Então, ela está possibilitando exatamente isso, a forma subjetiva de como funciona o grande inconsciente coletivo. Brilhante, Michelle, é por aí mesmo. Está trabalhando com os arquétipos universais. Quando Jung fala de sonhos, ele está falando também dessa pintura que você falou. O Jung tem um sonho que é o sonho norteador da, da teoria dele, né? Vamos lá para a falta, né? Ele tem um livro, Eu e o Inconsciente, que é o livro autobiográfico dele, que ele fez uma pessoa escrever sobre todos os passos que ele teve. E ele sonhou que ele estava num grande palacete, e esse palacete tinha uma escada que, de uma certa forma, ele tinha que descer essa escada. Na hora que ele desceu essa escada, tinha uma outra casa, menor que o grande palacete. Aí ele desceu a outra escada e tinha uma casa de campo. Ele descreve casa de campo. Vamos ver como que é uma casa de campo lá em Zurique, né? A casa de campo dele. Ele descreve a casa de campo. E nessa casa de campo tinha um alçapão. E esse alçapão, ele desceu a escada e ele encontrou a caverna. E nessa caverna tinha crânios humanos. Então ele entendeu que o inconsciente nada mais é do que essas grandes camadas que a gente vai percorrendo até chegar no primitivo, no humano. Então esse é o sonho que é o sonho que é a base da psicologia junguiana. E um outro sonho que ele teve é que quando ele estava entrando numa biblioteca, ele sentia muita vontade de ver aqueles livros, aqueles livros, aqueles livros. De repente, ele se debruçou naqueles livros e eram tratados alquímicos. Então, ele fala que toda a essência do ser humano está dentro dos tratados alquímicos. Na medida que a gente vai conhecendo mais sobre o laboratório, né? Labor, e se colocar como oratório desse labor, né? O trabalho em você mesmo. Os antigos alquimistas faziam trabalho em você mesmo, porque eles não tinham necessariamente a, é, a matéria. Esse negócio assim, de criar o ouro, não era o ouro, era o ouro interior, que é o autoconhecimento. Eles faziam um movimento de se autolapidar em todo o tempo. Então, Jung descobriu que a proposta da teoria dele é através da alquimia. E ele construiu, depois na fase de metanoia dele, uma torre, a Torre de Bollinger, que ele tinha uma vasta biblioteca da alquimia, e ele fazia transformações internas através da alquimia.
ele se voltou, né? Ele se tornou na fase ermitão dele, na fase mais anciã dele, ele trouxe de volta a alquimia na vida dele. Mais perguntas? Uma coisa que eu vou comentar com vocês, que é aquele assim, né, abafocados. O Jung, ele estava fazendo uma experiência junto aos esquizofrênicos de Zurique, que ele. Porque vamos pensar, o Jung vem com a questão da medicina, né? Ele era um psiquiatra. Aí ele estava fazendo a experiência, que é a associação de palavras. Então, ele passava uma palavra, vamos supor aqui, mãe. Aí ele pensa, ele é suíço. Ele não é esotérico, como falo, ele é suíço. Então, ele estava procurando lá no relógio suíço dele exatamente a hora e a forma que essa pessoa ia responder sobre aquela palavra. Então, ele verificava qual que era a palavra que a pessoa ia responder e ele via que quando a pessoa ruborizava, gaguejava, não conseguia falar sobre aquilo, era que estava atingindo um complexo dela, né? No senso comum, complexo é algo que pisa no teu pé, né? Que puxa teu calcanhar de Aquiles, né? Um complexo. Aí ele conheceu Freud, que estava fazendo a dissertação sobre a interpretação dos sonhos, que estava vindo no mesmo viés do Jung, só não tendo a prática. Ele estava escrevendo sobre a teoria dos sonhos, que atinge complexos, que tem a questão da falta, né? Aí, quando eles se encontraram, o Jung tinha mais ou menos uns 20 anos a menos que Freud. Aí ele foi tido até como príncipe herdeiro de Freud depois. Freud queria que ele continuasse a psicanálise e no final ele fez a psicologia analítica. Só mudou os termos, né? Psicanálise virou psicologia analítica. Aí o que aconteceu é que os dois se encontraram. Reza a lenda que eles ficaram 12 horas interruptas falando. Não sei o que aqueles homens tinham para falar. Acho que falaram sobre vida interior, vida anterior, vida posterior. Ficaram 12 horas falando. E o Jung passou todo o estudo que ele fez da associação de palavras de presente para o Herr Professor Freud. E o Herr Professor Freud fez associação livre, entendeu? Então, na verdade, um ajudou o outro, mas nenhum dos dois tiveram mérito do que necessariamente descobriram de forma conjunta. Tem mais pergunta? Quero conversar com vocês. Não tem relação à sua oficina em si, mas você falar da loucura, eu me lembrei quando era nova. Ai, que legal! Eu pensei então no Bispo Rosário, não era louco, era um gênio. Sim, porque daí, na verdade, ele consegue entrar em contato com esse grande manancial, né? Porque o nosso inconsciente, ele é uma matriz geradora de criatividade, né? Então, ele entra em contato com esse grande manancial, tira extrai, né, a criatividade dele, e ele vem para a superfície e cria alguma coisa, né? Só que ele tem esse acesso direto para o mergulho, coisa que a gente não tem, porque a gente é os ditos neuróticos, né? Os ditos neuróticos não podem, de forma alguma, perder a razão, porque penso, logo existo, né? Então a gente tem que estar sempre mantendo o nosso ego bonitinho, bem domesticado, que não invente de se dissociar. Mais perguntas? Verdade, né, Eduardo? Eu vou ainda conseguir um livro para conte o que eles conversaram, sabe? Eu queria ser uma mosquinha ali na hora para saber o que eles conversaram, porque haja conversa 12 horas, né?
Se fosse uma conversa dessas no dia de hoje, Gabi, só você mesmo. Olha, se fosse no dia de hoje, eu acho que eles nem estavam conversando pessoalmente, né? Porque a gente se perdeu esse pessoalmente. Um devia estar online no seu computador, outro online no seu computador, e deviam estar divagando sobre questões que não necessariamente era a histeria feminina. Porque antes era muito tudo voltado à histeria feminina, né? E histeria pertence à mulher porque vem de estéreo, útero. Mas o caso da mulher, naquela época, não conseguir se colocar a voz, a comunicação, era algo tão limitante para o corpo dela que ela tinha espasmos corporais. Então, olha vou pensar a respeito disso, Gabi. Que ideia, que sugestão brilhante da Gabi. O que eles iam conversar por 12 horas em 2026? Olha, eu acho que eles iam conversar sobre LGBTQI+, que é as novidades que a gente tem dessa época, né? Sobre demissexual, bissexual, eu acho que é isso, talvez, né? Porque Freud ia estar voltado lá pela questão da impulsão vital pelo sexual. E o Jung ia estar voltado que, na verdade, não é necessariamente a energia sexual que é a libido, mas é a energia vital. Porque daí ele vai buscar lá, no oriental, a... Por falar, o Jung foi que trouxe a Hatha Yoga para o Ocidente, por pesquisas dele, né? Então ele vai buscar a questão dos chakras, do movimento de alinhar esses chakras, né? Eu acho que talvez isso eles poderiam estar conversando atualmente. Mais perguntas? Falar nisso pessoalmente quando se avalia que perdemos a conexão e não ter mais esse. Pô, caramba. É complicado, Eduardo. Eu tive uma limitação muito grande na época da pandemia, que era esse bendito online. Para atender uma pessoa dentro de uma psicologia junguiana, você tem que estar sentindo a energia daquela pessoa, você tem que estar no mesmo ambiente que aquela pessoa, você tem que estar vendo os olhinhos brilharem porque quando ela fala sobre um assunto que mobiliza o interno dela. E o que acontece? O online te joga como uma foto estática, né? Eu tenho esse lance italiano que eu gosto de me mexer. Mas a maioria das pessoas é aquela coisa comportadinha, falando, 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 e você não vê repercutindo nada. E o quanto é necessário o toque humano. Eu fiz massoterapia oriental para trabalhar com os meus pacientes HIV no hospital de clínicas, em psicologia hospitalar, e o toque humano é necessário. O toque é a forma primordial de amor. Então, eu acho que o quanto de você estar junto de uma pessoa, você está nesse movimento, você pode tocar nas ideias ou tocar fisicamente, mas você está nessa interação, eu acho que se tem energia, né? E eu acho que o online faz a gente perder essa, esse, essa energia vital, né? Que o Jung propõe. Mais perguntas? Você acredita que Clarice, que escreve de forma subjetiva em fluxo de consciência, de forma profunda, teria sucesso e seria lida no dia dos hoje? Eu acredito que sim, porque as temáticas dos livros dela são atemporais. Pô, é a finalização de um relacionamento de 1974, que é igual a finalização de um relacionamento de 2026. É temporal. Mais perguntas? Podem me encher de pergunta, adoro pergunta. Essa ideia de expor
A essência crua das coisas antes que a razão as organize parece pretender mostrar a realidade em sua forma pura, perfeita, talvez inevitável. Como é fazer a literatura assim? Não sei. Olha, é muito interessante. Wagner, eu te convido para ler. Quer dizer, eu estou convidando todos vocês, assim, porque esse livro aqui é meu xodó. Tá todo acabado, assim, mas é meu xodó. Eu convido vocês para lerem Água Viva e a próxima FLAU, que eu acho que vai ser na metade do ano, vamos conversar sobre o livro, porque o livro ele é fascinante, ele é fascinante. Na hora que ela fala da gruta, que ela fala do animal, que ela fala que tem medo que esse animal venha atacar ela, ou ele está parado, passivo no finalzinho da caverna, você cria a tua imagem, né? Porque a gruta é pertencente de cada um, né? Você pode pensar um animal todo coloridão ou um animal todo escuro, né? Então, é a imagem de cada um. Eu gostei muito da tua pergunta, porque eu também não sei de que forma fazer uma literatura tão nua e crua que mobilize tanto. Mas ela chegou muito perto disso. Ela chegou bem perto disso. Assustadoramente perto disso. E orientadora que o diga. Quem que é a outra, gente? Posso estar equivocado, mas entendo toda a plasticidade que descreveu em Clarice Lispector, a lente junguiana. Aham, perfeito. Porque vê só. Poxa, a tua colocação foi ótima. Volta à colocação dele que eu vou ler. Posso estar equivocado, mas entendo que toda a plasticidade que descreveu de Clarice Lispector pela lente junguiana é uma pintura que se aproxima, se não for, ao abstracionismo. Dá uma olhadinha a capa desse livro. Eu não tenho a mínima ideia o que seja. Mas como ela é de 74, eu acredito que vai para o lado psicodélico. Ela trabalha muito com psicodélico nesse livro. No caso, ela não descreve palavras, ela as pinta perfeito, ironia, ela as pinta metaforicamente, todo momento. Ela fala assim: eu sou pintora, eu não estou conseguindo verbalizar isso que eu estou sentindo, eu estou só jogando na tela, eu não estou conseguindo mobilizar isso, eu estou só mostrando na imagem. Bem isso, metaforicamente. Brilhante colocação, ironia. Obrigada. Que mais? Explique se é temporal, por favor, sei o significado, mas quero entender a dinâmica do livro. 1974, Clarice Lispector se separa do marido dela. Em 2017, ela se separa do mesmo marido, mas a leitura é totalmente diferente nesse livro. Por quê? Porque entre esse foi-se visto o manuscrito. Então, o livro de 1974 foi revisado em 2017. O tema é um tema universal. A gente tem até a separação lá do seio da mãe. É um tema universal. A criança tem que lidar com o luto, tem que lidar com a perda. Ela não pode só fazer e já recebeu leite, né? Ela tem que buscar se alimentar de outra forma. Então, esse tema é universal porque ela pertence a todas as pessoas da espécie humana. Ele é atemporal porque aconteceu com a minha avó, com a minha bisavó, com a minha mãe, comigo, vai acontecer com a minha filha, com a minha neta, né? Ele vai passando. E as temáticas da Clarice, ela não fecha no espaço-tempo. Ela não está escrevendo uma carta para o ex-companheiro dela em 1974. Ela está narrando os quadros que ela tem vontade de pintar. Porque ela só está pintando todo o tempo. Ela só está na palavra pintura todo o tempo do livro. Ela só começa depois
a gente faz o movimento de tirar o simbólico dessa pintura dela. E como ela escreve em jorrar, no sentido do fluxo de consciência, ela está mexendo com a gente todo o tempo. Ela está colocando em xeque, ela tá, tudo bem, a minha caverna é assim, cadê tua caverna? Né? Cadê o teu animal que vem? O teu animal vai te atacar ou ele só vai grunhir lá longe? Né? Ela vai sempre propondo essas coisas. Vale super a pena ler esse livro. Quer mais? Até o próximo Flauta Irás Ai, sem dúvida, sem dúvida. E quero lançar com vocês o meu Palavra Pintura na Literatura. Porque é o que eu penso em fazer a minha contribuição dentro da teoria da subjetividade literária. Porque eu quero criar um termo que a gente possa utilizar dentro de outras pesquisas de subjetividade literária. O que mais? Ai, gente, perguntem. Estamos acabando aqui, 19h51, contagem regressiva. Eu quero saber mais de vocês. Quem não perguntou ainda? Nel, você continua aí, Nel? Eu tô falando pro nada aqui. Então, Puxa, é tão ruim se despedir, né? Eu não gosto de se despedir. Então, eu vou falar para vocês um até logo, né? A gente se vê por aí, em outra live, em outro momento literário, em outro bate-papo, né? Porque eu agradeço muito essa oportunidade, que eu consegui, de uma certa forma, ter o meu título acadêmico, né? Que é mestre em teoria literária, e fui super agraciada, né? Foi a outra oficina que eu falei, porque foi a oficina que eu fiz um dia depois, né? Gostou? Obrigada, Mi. Obrigada, Michele. A oficina que eu fiz um dia depois de ter ganhado o título de honoris causa na literatura por essa tese inédita, que é uma piração, mas muito legal. Ó, o autorretrato em palavra pintura, um mergulho em fluxo de água viva, de Clarice Lispector, através do diálogo entre Bachelard e Jung. Então, eu recebi o título de honoris causa em literatura porque era uma coisa muito estranha. Obrigada, Carla. Excelente seus conhecimentos. Então, o tempo e o meio não existe na forma cronológica. O sentimento independente dele seria mais ou menos por aí. Perfeito. Na verdade, quando você vai buscar o inconsciente, o tempo é relativo. Vamos pensar no Einstein. Relatividade do tempo. Você citou Freud. Ele tem a teoria. Volta só um pouquinho ali que eu não consegui ler. Ele tem a teoria que diz que o homossexualismo é um ambiente de criação. Mas ele seria contraditório. Olha, eu acredito que ele seja bi, porque ele tinha uma esposa. No momento que ele que ele tá com a esposa, ele pode ter outras experiências no sentido de uma bissexualidade. Ou ele tinha a esposa pelo lance da aparência da época, né? Porque eu acho que pegava feio, assim, porque se atualmente a gente está tendo toda essa liberação sexual, esses diversos grupos que está surgindo no. A Gabi fala bem sobre isso, Gabi, coloca ali. Quantos grupos que tem diferentes no homossexualidade. Uhum. Na verdade, olha, Gabi, ó, cuidado com o ismo que é sofismo de doença. A Gabi tá nos dedos, cuidado. Então, homossexualismo. Não. Isso, homossexualidade, fechou. Então é isso. Ele era uma pessoa que considerava. Se você vê o mapa dele, ele tem muito aspecto em escorpião. Então ele só podia ver que a energia era uma energia sexual
que fazia o movimento da libido. Já Jung, que é um leonino com ascendente aquário, ele vai dizer, a energia não é sexual, a energia é vital. No momento que você está canalizando essa energia para as áreas da tua vida, ela tem o teor. Então, eu estou querendo resolver uma situação da minha sexualidade, a minha energia vital neste momento está sexual. Mas depois de você resolver isso, ela volta a ser vital de novo. Daí você tá no fluxo da vida. Quem mais, gente? Ai, 5 minutinhos! Na realidade, como a pessoa se enxerga na identidade, é como quer ser vista como pessoa e orientação sexual, é como a pessoa enxerga no amor. Legal, porque isso aqui é uma sacada de 2026. Na verdade, eles podiam estar conversando sobre isso, porque isso é o momento de agora. Tempos atrás era o tabu da sexualidade, né? Falar de Freud, socorro, era só nos escuros, assim, nos lances escusos, né? Tanto que Freud foi jogado para fora do meio acadêmico, né? Daí tem o porquê dele fazer essa aliança com Jung, porque Jung era Herr Professor Jung. Então Jung trouxe ele para o meio acadêmico de novo. E o que eu ia falar para vocês é que, por incrível que pareça, eu não consegui escrever de forma acadêmica. Eu não consegui escrever de forma fria. E daí eu fiz uma, uma tese de quantas páginas? 144 páginas, em prosa poética. A minha orientadora queria me matar. Eu fiz em prosa poética. Então a minha tese passou a ser um ensaio literário. Então tá muito mais fácil passar para um livro, porque não vai ficar chato. Pois é, daqui a pouco vamos ter a entrevista com o DJ Dorian. A entrevista vai ser no outro link que eu vou te passar. Ele tá meio perdido, eu tô aqui no link. Com a energia de Ares, fiquei curioso. Ah, Ares, socorro. Ares é aquele. Socorro que eu digo porque é meu ascendente ariano. Ares é aquela figura início do zodíaco, que é a criança fazendo o grito primordial. Então, é o grito mais estridente possível, imaginável que você pode pensar, é o grito de Ares, que é o grito de se colocar no mundo, de se colocar na existência. É o sopro, é o sopro vital divino, né? No início do nascimento, lá, quando chega no nascimento. E o que acontece é que Ares é extremamente pioneiro. Ele busca desbravar as coisas. E na hora que ele desbrava, ele, de uma certa forma, ele está querendo não colocar que as coisas elas são iguais, ele se torna inconvencional. E o Ariano, eu brinco muito, assim, isso tem a ver comigo, assim, sabe, Eduardo? Se joga numa piscina vazia. E na metade do caminho, assim, na queda, eu vou me quebrar lá embaixo, porque não tem mais água. Mas você já fez o movimento da impulsão, né? A impulsividade, Ariana. Deixa eu só passar pro Dori a entrevista dele, que é outro canal. Ah, faz sentido. Sou livre com ascendente. Ligar. Você é ar com ar. Então, o Jung, os elementos são assim: fogo, intuição; terra, sensação; ar, pensamento; e água, sentimento. Então, você tem o teu ar cardinal, que é Libra, e o teu ar fixo, que é Aquário. Possivelmente você é muito questionadora de você mesmo. Depois me conta isso. Deixa eu só passar lá. A gente vai ter depois um. Eu vou deixar lá no grupo da Flau a outra entrevista. Podem perguntar. Ixi, 1 minuto! Freud e Jung foram super necessários na época que eles vieram, e mesmo do jeito básico. Era a visão racionalista, ou seja, o mundo estava descobrindo o corpo e o cérebro. Brilhante, Gabi.
Então, Freud e Jung são pioneiros, sim. O nosso amigo Freud com Escorpião e Touro, e o Jung com Aquário e Leão. Na época de 1960, 1910, existia muito o contexto de enxergar o corpo não como algo separado do sistema interno. Ótimo. Então, Freud, Jung e muitos outros foram pioneiros para elaborar sobre o inconsciente. E inconsciente de Schopenhauer. Eles pegaram na filosofia do Schopenhauer. Mas brilhante a colocação, filha. Lindo, lindo. Dá um orgulho. Bachelard tinha duas dimensões da vida, ciência e poesia. Perfeito. É a poética de Bachelard. Ele chama de mitopoética. Ó, Dorian, eu corrijo apenas para não ter problemas na frente, mas tranquilo, entendo que é o conceito novo mesmo. Ó, a gente está lidando aqui com um serzinho. Você é X, filha? Qual que é a tua. Qual que é a tua geração aí? É X? Então, gente, muito obrigada por tudo. Eu vou deixar para vocês a outra entrevista que está acontecendo agora às 20 horas. E eu agradeço muito essa grande oportunidade que eu tive. A Gabi é geração Z. Ah, Zorro. Uhul. Muito obrigada, Nel, pelo convite, Ironi, Michele, pessoal da Flaude está aqui ouvindo tanta coisa. Muito obrigada. E namastê. Gratidão aí para nossa amado Buda aqui. Nel,